Hoje eu quero falar sobre um tema que para mim faz parte do meu dia a dia: retrabalho. Será que ele custa caro? Pessoal, se tem uma coisa que desde que eu comecei com o trabalho na área de processos e o que eu mais vejo e o que por mais que a gente ache que seja comum demais falar é retrabalho. Por isso eu trouxe esse tema para vocês. O retrabalho é algo que está no nosso dia a dia e que consome muita energia, mas que nós não percebemos. De repente a gente não consegue entender por que a gente não vê, não consegue, não é uma coisa visível, né? O retrabalho ele não é visível. Por quê? Rotina. A rotina consome a gente de um jeito, né, que a gente não percebe o quanto de retrabalho a gente faz. Além da rotina, nós temos aquilo que a gente sempre fala, sabe aqueles silos, aquele mundo onde todos estão fechados dentro somente do seu mundinho? Pois é, esse mundinho, ele acaba fazendo que você não enxergue quanto de retrabalho tem dentro da sua organização. Sabe aquelas caixinhas? O setor A com o setor B, com outro setor. E aí a gente não percebe o quanto esse retrabalho, né, ele vai consumindo sua organização. Por quê? Porque nós não percebemos porque que uma determinada situação ela volta, de repente assim, a gente define, vamos pensar que estamos dentro de uma organização bem estruturada com processos bem definidos. Só que a execução é muito diferente do que simplesmente está no papel. E aí, o que acontece? Muitas vezes você define que o fluxo do seu atendimento tem que ser esse, e para que você receba aquele valor, né, você vai atender um paciente, pensando em um hospital, né? Então eu vou atender o paciente, só que para eu atender o paciente, vamos pensar numa clínica, né? O caminho é mais rápido. Eu, para atender o paciente na área ambulatorial, né, eu preciso atender o paciente, fazer um cadastro, pedir a carteirinha, pensando que ele é um paciente de plano, eu preciso da senha, da autorização. Então, tudo isso precisa ser feito dentro do meu processo. Vocês concordam que se eu simplesmente recebo o paciente, confirmo ele na agenda, mando ele entrar, não solicito a autorização dele antes de entrar, eu já cortei todo o meu processo? E o que é que vai acontecer? Pode até ser que eu consiga, né, solicitar essa autorização, mas o que é que vai acontecer? O meu processo ele não vai ser fluido. Eu vou ter um retrabalho, porque depois de ser atendido, quando provavelmente eu vou mandar a documentação toda para o faturamento, né, da clínica ou do ambulatório do hospital, ele vai, quando chegar lá, ele vai ver que o faturamento vai perceber que está faltando informação, que não está autorizado. Eu tenho alguns riscos nesse retrabalho. Pode ser somente um retrabalho, que já custa caro, onde eu tenho que voltar de novo o mesmo faturamento para solicitar as autorizações e tentar correr atrás para garantir aquele faturamento, para garantir faturar aquela produção. Ou eu simplesmente corro um sério risco de nem conseguir mais, porque eu posso ter passado de um prazo, pode ter chegado num faturamento sem prazo, mas eu vou pelo caminho do que eu mais quero hoje. Hoje eu vou no caminho não da perda especificamente, eu quero no caminho do retrabalho. Vocês concordam que provavelmente eu vou aumentar o meu tempo de faturamento, eu vou pegar uma pessoa que poderia estar fazendo um trabalho muito mais célere para correr atrás daquilo que, se o processo que foi definido lá atrás tivesse sido feito, a gente não teria problema? E que não teria, gente, faz parte do dia a dia dele. E aí a gente entra literalmente no retrabalho. E a coisa que eu mais ouço é: ai, não dá tempo de fazer isso. Não, eu não tenho um computador para fazer isso. O computador daqui não funciona para isso. Ah, eu não fui treinada para fazer isso. Então, assim, a gente tem mil desculpas. E aí eu diria que essas mil desculpas acaba gerando um custo muito alto. A gente tem um custo de mais recurso que a gente precisa usar, a gente tem um custo de tempo, a gente literalmente acaba tendo aí um gasto com aquele processo, um aumento do tempo com aquele processo.
Eu reduzo o meu custo, vocês concordam? Recurso, mais tempo, menos custo, ou eu aumento o meu custo, e aí eu aumento também os meus erros, as minhas falhas, eu aumento as perdas. E aí, vamos lá. Só que às vezes eu vou perdendo assim, ó, de pouquinho em pouquinho. O meu processo deixa de ser eficaz, mas eu não percebo. Porque a gente não percebe dentro de um volume muito grande aquelas coisinhas pequenas. Se a gente medir, a gente percebe, né? Às vezes, quando juntamos, e uma coisa que eu mais falo aqui é a importância de continuarmos trabalhando de forma multidisciplinar, que as áreas se quebrem, deixem de ser silos, a gente percebe o tamanho de problema que tem em 2 horas de reunião. E a gente percebe, inclusive nós já sabemos, eu não preciso chamar ninguém para resolver. Internamente a gente sabe como resolver o problema, a gente só não para tentar ajustar o processo e nem tentar reunir com as áreas, né? Saindo um pouquinho do seu dia a dia. E aí o que é que acontece? Eu tenho menos eficiência e tenho muito mais erro e tenho um gasto muito maior de tempo. Então, o que é que eu sugiro para a gente pensar nesse problema de retrabalho, né? Vamos pensar primeiro. Você precisa conhecer os seus processos. Não tem como eu identificar onde tem retrabalho se eu não conheço. Então, conheça os processos. Você não precisa conhecer no detalhe, você não precisa ser especialista. Mas conheça qual é o resultado que cada processo tem que dar. Conheça aquilo que realmente acontece, que você, com o seu olhar, você vai perceber onde está acontecendo um excesso, aonde está acontecendo um gargalo, aonde está deixando de acontecer o que deveria acontecer. Segundo, treine suas pessoas, treine a sua equipe. Se você não treina a sua equipe, você não tem como cobrar delas aquilo que você espera. Se você não treina naquele processo que você quer, como é que você vai saber se ela realmente vai fazer? Então, o treinamento constante da equipe ele é fundamental. O monitoramento também ele é importante. E utilize, né, conhecendo bem os seus processos, tente sempre racionalizar ele ao máximo. E uma coisa super importante que vai lhe ajudar muito, tecnologia, né? A gente não pode deixar ela de lado. Se eu tenho um processo bem definido, se eu tenho uma equipe treinada, a tecnologia é meu grande aliado. Por quê? Ele me ajuda, no momento da tecnologia, eu consigo tanto acompanhar, medir, integrar, porque eu vou integrando as áreas, né? A tecnologia me ajuda que essa integração seja mais ágil, mais automatizada, e ela também me ajuda a padronizar, né? No momento que eu jogo aquele processo para dentro de um sistema de gestão, de um sistema, né? Eu consigo fazer com que o processo seja padrão. Então, eu espero que o recado tenha sido dado. Retrabalho custa caro, custa muito caro e nem sempre ele é visível. Não esqueça disso. Nem sempre você consegue perceber o custo que o retrabalho lhe traz. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, curta e se inscreva no canal. Traga também, não esqueça, eu preciso de opções, que você me dê opções daquilo que você quer que a gente comente aqui. A gente gosta de falar sobre pessoas, de cultura, de gestão e do tema atual que a gente precisa falar dentro de uma organização, para uma organização. Processos, não preciso nem dizer, né? Espero você no próximo vídeo.